Oi, pessoal! Voltando aqui agora, a gente vai começar a parte mais específica mesmo do web design. Até agora eu falei para vocês alguns conceitos que eles eram meio que gerais, né? A gente conseguia aplicar eles não só ao web design, como ao design gráfico, a outras áreas também. Mas agora eu vou falar para vocês de coisas bem mais específicas que são da área mesmo do web design e que vocês vão ver que vão ajudar muito vocês na hora de construir principalmente layouts e até mesmo a estrutura dos sites. Bom, vamos começar então que agora ficou sério. Enfim, web design, né? Uma coisa que todo web designer ele tem que ter em mente é que o web design ele é uma área que não está sozinha no mercado, né? Quando você vai desenvolver um site, você não vai fazer sozinho, a não ser que você, tudo bem, você saiba fazer a programação e você saiba estruturar tudo sozinho. Mesmo assim, você está ali juntando várias áreas numa coisa só. Ele é um produto que ele é, digamos, interdisciplinar. Ele está ali com várias áreas todas interligadas para que ele funcione corretamente. E essas áreas, né, que estão interligadas, que eu estou dizendo, elas são a arquitetura da informação, a programação, a usabilidade, a acessibilidade, entre outras áreas, o design gráfico e tudo mais. E por que a gente está falando isso, né, para vocês? Porque a gente precisa saber agregar os conceitos dessas outras áreas com o nosso conceito de design, na hora da construção do layout e até mesmo da interface em si, para que o nosso site fique bem feito, fique bem estruturado, que ele atenda, né, o que o nosso cliente tanto quer. Uma coisa assim que é importante é que o site ele sempre tenha uma interface que seja agradável e intuitiva para as pessoas, que ela tenha uma boa usabilidade. Porque se você tem um site que é difícil de se utilizar, que as pessoas muitas vezes têm que usar um tutorial para poder mexer nele, ele não é um site que vai conseguir cativar as pessoas. Ele vai se tornar uma coisa difícil e que muita gente vai acabar desistindo de usar. Então, assim, é interessante que a gente sempre procure estruturar muito bem o site. E para isso, o que a gente precisa fazer? Quando nós vamos começar, né, quando você pega um briefing, que já eu vou falar dele, a gente precisa primeiro definir o público-alvo desse site, qual o objetivo que a gente quer alcançar com ele, quais os serviços que vão ser oferecidos nele, qual que é o diferencial para o público. Porque, gente, hoje em dia a gente tem coisas já prontas para tudo. É muito difícil você achar uma área, um tema que ainda não tenha sido explorado. Então, geralmente o cliente vai chegar para você com uma problemática, pedindo para você fazer uma coisa para ele que provavelmente existem milhões. E como que você vai fazer para destacar o desse cliente em meio a tantos, né? Você vai ter que empregar aí todas as suas técnicas e todo o conhecimento que você está aprendendo de design. Então, a partir desses conceitos e de outros elementos que sejam específicos ao projeto, você vai começar a estruturar o site, que aí vai entrar a arquitetura da informação, e a partir dessa estruturação, você vai definir qual que vai ser a tecnologia empregada, né, que vai ser a linguagem que esse site vai ser programado. E é aí, então, que você vai definir qual vai ser o layout. Por que você tem que saber qual que é a tecnologia empregada para fazer o layout? Simples, porque tem layouts que não são suportados por algumas linguagens. Por exemplo, tem o CSS, né, que está sendo muito usado hoje em dia, alguns tipos de arte ele não consegue suportar. A mesma coisa se você fizer, de repente você faz um site inteiro em Flash, que até não é muito mais utilizado ultimamente, né, que agora está sendo substituído pelo HTML5. Mas vamos supor que você faz um site todo animado e você não tem o conceito de saber que você não pode de repente carregar muito na animação, você tem que dosar os tamanhos das animações para não ficar pesado, e você faz um site que todo mundo que vai entrar não consegue acessar, porque de repente não carrega, e isso se torna um site chato, as pessoas não vão acessar e, consequentemente, você não vai conseguir passar aquilo que você precisa com a comunicação do seu site. Bom, uma outra coisa que vocês também precisam ter sempre em mente é que nem todo mundo vai ter o mesmo navegador, a mesma tela, a mesma resolução, nem todas as pessoas são iguais. E assim como nem todas as pessoas são iguais, nem todos os computadores dessas pessoas são iguais. E a gente tem que saber que o nosso site ele vai ter que tentar ser suportado por todo tipo de navegador, ou pelo menos pelos mais usados pelas pessoas, né? Que é no caso o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, muita gente que tem o Mac usa o Safari.
ou então usa o Opera, né? Às vezes o pessoal que tem Linux. Então a gente tem que ver como que o nosso site vai ter que ser feito para que ele seja suportado por todos esses navegadores e para que ele abra corretamente nesses navegadores, funcione se ele tiver alguma animação, que os links funcionem, que ele não fique todo esticado na tela, porque cada computador tem uma configuração. Outra coisa que é legal, que a gente sempre tenha em mente, é que hoje em dia as pessoas elas não ficam mais acessando só do computador os sites. Elas acessam a internet do celular, elas acessam de tablets, elas acessam até da televisão. Quem tem, às vezes, videogame, né? Tipo Xbox, PlayStation, consegue acessar a internet da TV. Ou então algumas impressoras, né? Que tem também as suas telinhas para que você consiga pegar documentos direto da internet e imprimir. Então a gente tem que pensar que o nosso site ele vai ser visualizado em vários dispositivos diferentes. E aí que está o grande sacada na hora de projetar esse site. Uma coisa ainda que é legal falar sobre os navegadores é que no desenvolvimento do site, o HTML, né, para quem for fazer em HTML, ele deve ser feito, criado, seguindo os padrões do W3C, que é o Web Standards. E dessa forma, a gente vai garantir que ele fique funcional independente do dispositivo. Como eu já estava falando antes para vocês, às vezes a gente não sabe onde o nosso site vai ser aberto, né? E é bem legal que sempre que vocês fizerem, né, um site, vocês testem eles em mais de um navegador. Testa no Firefox, no Internet Explorer, tem o Netscape, algumas pessoas usam, a gente tem que testar. Entre outros, né? Porque o layout, às vezes, ele apresenta diferenças. E aí que está também o trabalho legal do designer para fazer um layout que seja facilmente adaptável às diferentes plataformas, aos diferentes navegadores. Bom, aí agora eu vou falar para vocês umas coisinhas mais específicas ainda, principalmente para quem vai começar a construir layout. Por que eu vou falar mais dessa parte de layout para vocês? Porque a gente está focando aqui no web design, mais voltado para o layout. A parte da programação, vocês vão ter aqui na formação com os outros professores que vão falar para vocês certinho quais são as partes específicas de cada do site, como que vocês vão fazer a programação dessas partes específicas. No segundo módulo desse treinamento, vocês já têm acesso a essa informação. Então aqui eu vou passar para vocês conceitos que são do design gráfico e que vão ajudar bastante vocês a desenvolverem um layout bem legal. O primeiro conceito que eu vou passar é o da forma. Esse conceito ele faz parte das leis da Gestalt, que são a Gestalt, assim, para quem não sabe, ela é uma escola, né, de design, uma vertente também da psicologia, na qual a gente estuda a psicologia da forma. Basicamente, a gente vai estudar como a forma influencia as pessoas. Você fala assim, mas por que eu preciso saber disso? Eu vou falar para vocês a definição da lei da pregnância da forma, e aí eu já explico por quê. A pregnância da forma é também chamada da lei da simplicidade. Ela dita que os objetos em um ambiente são vistos da forma mais simples possível. Quanto mais simples, mais facilmente eles são assimilados. Então, por exemplo, se você tem um quadradinho desenhado assim, o que o nosso cérebro vê é isso aqui, um quadrado inteiro. E por que eu estou falando isso para vocês? De repente, quando vocês vão desenvolver um layout ou até mesmo estruturar um site, você pensa nele de uma forma que, de repente, as páginas abrem de um jeito diferente. Mas, se você tiver noção que, dependendo da forma como elas serão abertas, as pessoas poderão enxergar outra coisa, você já começa a se preocupar um pouquinho mais. Você fala assim, eu vou usar, de repente, aqui eu posso usar um método de layout mais simples, porque independente disso, eu vou conseguir passar o mesmo conceito. Esses conceitos de forma, eles ajudam bastante quando você vai definir onde vão ficar os boxes do site. De repente ele vai ter boxes de texto, as colunas, como que você vai colocar as imagens. Isso vai ajudar porque você vai ver como que as pessoas vão enxergar aquela forma como um todo, depois que aquele site estiver pronto. Uma outra coisa que é legal a gente destacar dentro dessa lei da pregnância da forma é a lei de figura-fundo, que destaca-se uma parte da configuração total do estímulo, que é a figura, enquanto uma outra parte recua e é mais amorfa. Um exemplo que é bem interessante é esse daqui, que as pessoas dizem que algumas veem um vaso, outras veem dois rostos de perfil aqui, ó. Isso daqui é bem legal, de repente, você utilizar para fazer um layout diferenciado. Você consegue brincar com isso, de repente fazer uma animação, uma coisa que você está olhando, ela vai aproximando, vai formando outro desenho. É bem interessante também. Lembrem-se sempre, quando vocês estiverem trabalhando, principalmente com essas
esses elementos que envolvem a psicologia da forma, que elas precisam ser sempre bem definidas e diversificadas, mas elas devem também ser harmônicas e elas têm que seguir um padrão em todo o layout. Não adianta você também colocar várias formas jogadas que não fazem sentido entre si, porque o cérebro também não vai conseguir juntar essas formas e falar assim que ali existe um todo, que existe uma continuidade. E aí o que você queria que fosse, de repente, uma sacada de design, acaba virando o que o pessoal chama de design disaster, né? Que é um desastre, que você acaba fazendo uma coisa que não ficou tão legal. E a Gestalt, né, para quem não sabe, é um termo intraduzível do alemão. A gente não sabe o que ela significa, é um termo alemão. E ele é usado para abarcar a teoria da percepção visual, como eu já falei para vocês, que é baseada na psicologia da forma. Aprendendo a analisar as manifestações visuais e os objetos que estão ao nosso redor, a gente começa a compreender o porquê que algumas formas agradam e outras não. E aí, a partir disso, vocês começam a ver que esses fatores vão influenciar nos projetos de vocês. Lembra naquela aula do redesign que eu mostrei o site do Obama? Se vocês voltarem lá na aula e analisarem um pouquinho, vocês vão ver que antes eles usavam umas formas mais arredondadas, que hoje em dia o pessoal está usando mais formas mais geométricas, com cantos vivos. Agora, por que está acontecendo isso? É uma tendência. Assim como existia naquela época a tendência de se usar cantos arredondados, de se usar formas mais arredondadas em geral, hoje em dia o pessoal está prezando mais pela simplicidade, pelo minimalismo, formas mais geométricas. E por que isso? Isso transmite um pouco mais de seriedade, de repente dá um ar mais adulto, mais corporativo. Isso são várias coisas que a Gestalt vem mostrar pra gente. De repente, coisas mais arredondadas, cores mais claras, remetem a uma coisa um pouco mais infantil, mais informal. Então isso que é legal, a gente começar a prestar atenção nos detalhes. Vamos continuar mais um pouquinho. Uma outra coisa que é muito interessante, muito bom que vocês estudem sempre, principalmente para desenvolver um site, é cor. Por quê? Porque a cor, ela consegue passar pra gente diferentes emoções e estados de espírito. Você fala, que coisa meio estranha, né? Não, gente, cor influencia e muito. De repente você olha uma arte, a cor dela não te agrada. Não adianta, aquilo não te prende. Muitas cores, elas têm uma psicodinâmica. Na verdade, todas as cores têm uma psicodinâmica. Elas mexem com o nosso psicológico. E o que é o nosso grande desafio também como designers é saber trabalhar essas cores de um modo equilibrado e que tragam pra gente aquilo que a gente quer passar. Cada cor ela transmite uma informação, uma sensação, uma emoção diferente. E isso tudo varia também de acordo com as pessoas, de acordo com regiões, com culturas. O público-alvo ele é muito mutável. De repente, uma coisa que para mim aqui, uma cor, por exemplo, um vermelho, de repente, para mim, ele não simboliza nada, ele é só um tom que me traz, assim, uma sensação, por exemplo, de comida, essas coisas, mas de repente em outro país ele pode significar uma coisa meio pejorativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na internet, os nossos sites, eles vão estar visíveis para o mundo inteiro, eles não vão ser acessados só por um público específico. Então essa é outra coisa que a gente tem que ter sempre muito cuidado na hora de escolher, que são as paletas de cores. Para elaborar uma paleta de cores com equilíbrio, é importante que a gente sempre saiba trabalhar as combinações cromáticas. As combinações cromáticas, eu não vou entrar assim muito em detalhes para vocês, mas elas têm a ver com essa figura aqui, ó, que é a roda das cores. Existem vários tipos de combinações cromáticas. Aí quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu posso indicar um livro, um material. E voltando a falar mais um pouquinho, eu também tenho essa parte de aula de cores, teoria das cores, lá na formação de design. O layout para a web, ele deve ser sempre feito em RGB. Eu já vou falar para vocês o que é RGB, tá aqui do lado. Mas, quando você às vezes vai mostrar para o cliente, você tem que fazer esse layout no padrão CMYK, porque esse layout vai ser impresso. E aí você vai falar assim para mim, mas Mari, dá diferença de cor na hora que eu mostro para ele impresso, porque ele está em CMYK, e na hora que eu mostro para ele no computador. Aí é legal que você tenha realmente conhecimento de design para você explicar isso para o seu cliente. Fala assim para ele, olha, eu fiz esse daqui nesse padrão de cores, que está com os tons mais próximos possíveis do que vai ser visto na tela. Não é o mesmo tom, porque o sistema de cores é diferente, mas eu quis fazer nesse sistema para te mostrar, para que você tivesse uma boa noção do que vai ser feito e visse com qualidade, né, impresso, o que você vai ver na tela do computador. E o que são, né, esses sistemas de cores RGB e CMYK?
O RGB, ele é o sistema de cores que é usado nos meios digitais. Ele é baseado no sistema de cores aditivas, porque o nosso computador ele é formado de várias luzinhas, que são os pixels. E os pixels eles são formados pelas três cores básicas, que são o red, né, que é o vermelho, o green, que é o verde, e o blue, que é o azul. Por isso se chama RGB. Então, todos os recursos eletrônicos e todos aparelhos eletrônicos que têm uma tela de visualização, eles são em sistema RGB. O que é o CMYK? Ele é um sistema de cores que é subtrativo. As cores elas não vão se agregando para formar outras cores. Elas vão, na verdade, quando elas vão se agregando, elas vão formando a não cor, né, que é o preto. Elas vão ficando, não é que não cor, mas a adição de todas as cores. E a ausência dos pigmentos vai formando a não cor, que é o branco. O CMYK, ele tem esse nome porque ele é formado pelo ciano, né, que é o cian, o magenta, também conhecido como magenta, amarelo, que é yellow, e o preto, que é o black. Então, ele é o CMYK. Ao invés deles colocarem CMYB, ficou CMYK, porque o K é o do black na escala das gráficas. E o CMYK ele é usado por todos os fabricantes de pigmentos, inclusive aqueles que fazem a Pantone, né, que é bem semelhante, não, perdão. Ela é bem conhecida, ela é bem popular. E todas as gráficas onde você tem uma impressora, todas as impressoras usam o padrão CMYK. Então, assim, sempre procurem fazer, é claro, o layout para a web vai ser feito em RGB. E como eu disse, se você vai apresentar para o cliente, você quer mostrar para ele o mais próximo possível do que vai ficar na tela, faça CMYK, mas explique para ele. Se você quiser de repente colocar até uma paleta de cores do CMYK e uma do RGB e mostrar para ele, olha, esse daqui é por isso, esse aqui é por isso, mas é a mesma cor, é bem semelhante, é interessante também. Bom, pessoal, na próxima aula eu vou continuar com vocês, mais esses conceitos específicos e mais uma vez eu digo, quem tiver dúvida pode me mandar. Se alguém quiser uma indicação de livro, principalmente dessa parte de Gestalt ou dessa parte de teoria das cores, é interessante, procurem se atualizar sempre. Esse vai ser o diferencial de vocês na criação dos seus produtos, principalmente dos seus sites, tá bom? Então, até a próxima aula.